Então, estamos aqui de volta para a última questão da lista resolvida de estruturas de decisão. Nessa última questão, ele quer que você compare quem é o menor de três números. A gente veio fazendo comparações entre dois valores, descobrir se uma coisa era maior do que 20, menor do que 20, e maior e menor que uma altura. Mas agora, se ele te entregar três valores, você consegue descobrir quem é o menor dos três? Ele, inclusive, vai dar dicas nessa questão, é uma questão que lhe ensina alguma coisa nova. Ele lhe ensina um conhecimento necessário para resolver essa comparação. Por quê? Suponha que você faça igual como está na questão. Ele pede que você crie as variáveis x, y e z e leia elas. Eu vou começar fazendo justamente isso. Elas aqui, vou ler elas, vou guardar elas no número inteiro. Como é que eu descubro se o que está na variável x é o menor dos três valores que estão armazenados aí nessas três variáveis? Para ela ser o menor dos três, ela tem que ser menor do que y, mas ela também tem que ser menor do que z. Fato, ela tem que ser menor do que os dois. Então, eu precisaria, na verdade, descobrir se tanto é verdade essa primeira comparação, como também a segunda. Como é que eu descubro, como é que eu faço duas comparações ao mesmo tempo e verifico se as duas são verdade? Aí ele mostra na questão, ele bota aqui até um trecho de código dizendo que ele coloca um if dentro do outro. Quando você lê o enunciado, ele vai te explicar que quando você quer comparar se duas condições são verdades, você pode colocar um if dentro de outro if. E por que isso permite você comparar se duas coisas são verdades ao mesmo tempo? Você tem aqui esse primeiro if, certo? Quando você compara, faz esse teste aqui e descobre que isso é verdade, o que tiver dentro das chaves será executado. Só que quando você entra para executar, percebe que tem outro if ali dentro. Ou seja, ele vai executar esse outro if, vai fazer essa nova pergunta e se for verdade, ele vai entrar na chave desse segundo if. Então, ele vai entrar aqui, quando ele chegar dentro dessa segunda chave, deste segundo if aí, ele vai fazendo alguma coisa. Mas ele só vai conseguir fazer essa coisa porque ele já passou nesses dois ifs e os dois eram verdades. Então você conseguiu comparar duas coisas ao mesmo tempo, se as duas eram verdade ao mesmo tempo. Então é desse raciocínio que a gente precisa, desse tipo de estrutura aqui que eu preciso para resolver essa questão. Então, se o x ele é menor do que y, ainda não habilita ele para ser o menor dos três. Mas entrando aqui você fizer uma outra pergunta, que é o x ser menor do que z, você pode dizer então que esse camarada aí, o x, é o menor. Essa questão, até para facilitar, ele nem pede que você imprima uma frase, ele quer apenas que você mostre qual foi o menor dos três. Então, se o x tanto é menor que y, como também é menor do que z, ele é o menor dos três. Fato. Como é que eu faço agora os outros? O y e o z. Bom, se esse aqui é o teste para descobrir se o x é o menor, para descobrir se por acaso o menor foi o y, é só você repetir aqui esse if, só que agora você vai perguntar com y. Se o y ele é menor do que x e o y também é menor do que z, ele é o menor dos três. Você vai aqui imprimir ele. E no caso do z, a mesma coisa. Você vai vir aqui, ó. Se o z ele é menor do que y e o z também é menor do que x, vai dizer que z é o menor de todos. Então, com essas comparações aqui, você vai conseguir descobrir qual desses três aí é o menor. Vamos enviar para ver se está certo, né? Posso também ter escrito alguma bobagem. Quando eu vim aqui, olha, vi que está tudo carinha feliz, então aparentemente o código é esse. Vou deixar aqui parado um tempo para que você possa ver, se você quiser pausar, comparar como você fez, mas a ideia é essa, você testa essas duas coisas, se as duas forem verdade, você pode afirmar uma dessas três situações aqui. Então essa seria uma forma de resolver, vou tentar mostrar depois outras formas de resolver essa questão. Vamos encerrar aqui o vídeo, espero que tenham gostado dos vídeos da lista resolvida.